Redação UERJ Modelo. Professora Daniele, eu preciso de um modelo de redação da UERJ. Eu estou aqui para ajudar você não ao modelo, mas para que você compreenda como tirar nota máxima na UERJ. E para isso, galera, eu trouxe a redação do meu aluno João Vitor, que no ano de 2020 tirou nota máxima na UERJ. E é uma redação que eu vou dizer para vocês, eu fico babando. Afinal de contas, um aluno que entendeu nas nossas aulas o que deveria fazer para que pudesse tirar essa nota máxima. Vamos lá, vamos conferir? Então, o tema da redação do vestibular 2020, o que leva pessoas em condições semelhantes de fabianos a se considerarem inferiores às demais. Então, uma pergunta, essa pergunta precisa ser respondida. Na UERJ, o meu título, ele é obrigatório e ele começa escrevendo Os Ninguéms. Esse é o título, Os Ninguéms. Aí na introdução, ele começa. Com cerca de 18 anos, o filósofo francês Etienne escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, dissertando sobre a tendência intrínseca ao homem de se menosprezar e se rebaixar às condições, e se rebaixar a condições, não tem crase, singular, plural. Quer saber mais um pouquinho? Nossa aula lá, sobre crase, lá no nosso canal no YouTube. Mas voltando, e se rebaixar a condições degradantes. Seguindo o raciocínio desse pensador, vale observar que tal terrível, olha galera, vou começar a marcar aqui o fazer sentir, que tal terrível atitude tende a atingir predominantemente pessoas em cenários caóticos, onde há uma pouca perspectiva de vida e de mudança. Logo, mediante a falta de educação e ao estado de miséria, aqueles esquecidos pela sociedade são os mais prejudicados por esse sentimento de inferioridade frente aos outros, considerando-se insignificantes. E aí esse insignificante, ele já está mostrando ali uma relação, com ninguém. Então assim, vocês vão me perguntar, professor, ele sabia sobre o discurso de servidão voluntária? Bom, galera, quando a gente tem um livro na mão, e a UERJ traz o livro para justamente a gente poder buscar os temas e trazer elementos que possam aprofundar a sua escrita, sabendo de toda forma, que ali era Vidas Secas, a vida de Fabiano, a servidão voluntária, claro, foi estudado para que pudesse colocar na redação, tá? Continuando. Professora, mais um detalhezinho aqui. Ele colocou falta de educação. Vou até voltar. Pintei errado. Volta. Vamos pintar bonitinho. Falta de educação e ao estado de miséria. Ele vai usar isso no seu desenvolvimento? Sim, ele quis colocar como duas causas. E na UERJ eu costumo dizer o seguinte, não fica pensando em causa, mas o que você quer escrever sobre? E ele faz isso. No D1, ele traz, lembrando que a gente vai fazer as marcações, vou até voltar para ver a cor, já achei aqui, daquele fazer sentir. Marcado por uma formação cidadã frágil, indivíduos sem um ensino eficiente tornam-se alvos fáceis para a sensação de desprezo próprio. Nesse sentido, a carência de uma educação consistente faz com que o homem não desenvolva plenamente sua capacidade de pensamento crítico e sua habilidade oratória, ficando assim submisso a exigências e imposições exteriores as quais não consegue impedir. Tal cruel perspectiva, e agora ele vai inserir o livro que muitos alunos perguntam assim, pode ou não pode livro na UERJ, galera? Está sendo colocado para que vocês estudem, para que vocês entendam a história e principalmente consigam trazer mais consistência na escrita. Colocar o livro para dizer, coloquei como vômito, não adianta, o livro precisa ser trabalhado e ele vai fazer isso. Voltando, tal cruel perspectiva é retratada no romance modernista Vidas Secas, quando Fabiano reconhece o roubo que seu patrão comete com o seu pagamento, mas por não ter boas condições argumentativas, comunicativas e matemáticas, é incapaz de se impor para protestar e superar essa injustiça. Então, é a ligação que ele está fazendo com o que ele vem argumentando, com o tema e com o livro. Dessa maneira, pessoas sem instrução, como esse sertanejo, sentem-se inferiores às demais, pois, ao sofrer pela manipulação por autoridades, ficam alienadas e sem meios para lutar por melhorias e por direitos. Assim, a precariedade de muitas escolas e o contingenciamento da verba de universidades públicas no Brasil exemplificam essa triste realidade
em que o desarmamento do ensino provoca não apenas a subordinação social frente àqueles no poder, mas também a subordinação pessoal dos que se consideram ínfimos, insuficientes, invisíveis. Então, ele há todo um trabalho até de progressão do que ele quer trazer. É um texto que envolve, que faz você sentir, que você pensa assim, ai, dá gosto de ler. Não é um texto copia e cola, é um texto muito autoral, tá? E que ele trabalha essa questão da escola. Veja que pegada maneira, né? Ele vai falar do desarmamento do ensino, 2020, só a gente vê qual era a questão política do país, e ele faz essa brincadeira aqui, ok? Continuando, além disso, vou voltar rapidinho aqui, ó. Veja as palavras marcadas, frágeis, fáceis, consistentes, submisso, cruel. Ou seja, isso traz o texto, não é para entupir, gente, pelo amor de Deus, não é para entupir o texto de palavras aleatórias, adjetivações, não. Mas é uma composição argumentativa do que você deseja, né? Além de fazer saber, fazer crer que o que você está escrevendo é real, você precisa fazer sentir. Além disso, seres humanos olha só agora, hein? Além disso, seres humanos em estado de miséria também passam pelo sofrimento de colocarem-se abaixo dos outros. De modo antidemocrático e excludente, o reduzido índice de políticas públicas e assistencialistas em áreas de comunidades, em comparação à zona da elite, representa a influência governamental na manutenção de contextos extremamente desiguais no país. Consequentemente, a fome, a insalubridade e até mesmo a falta de uma moradia atingem grupos de baixa renda, também de forma psicológica, faz com que eles se concebam como piores do que os detentores de capital e ajam de maneira que podem para superar a pobreza. Assim, a adoção de comportamentos selvagens e violentos e o ingresso de cidadãos à criminalidade demonstram, respectivamente, a busca por sobrevivência e por ascensão econômica de aqueles, sem direitos garantidos pelo Estado, usam todos os seus esforços para alcançar uma vida melhor. Em lugares, aí aqui, gente, seria em lugares onde, né? Não aonde, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. A UERJ, ela vê o texto como um todo. Então ela não fica assim, vou tirar ponto. Se o texto é muito bom, os erros que aparecem vão ficando. A gente teve ali anteriormente o de crase, que eu não voltei, mas enfim. Mas aqui, ó, peraí, deixa eu apagar. Esse aqui seria onde, tá? Lugar fixo. Tiraria, mas enfim. Continuando, cadê você? Tá aqui. Em lugares aonde os olhares de atenção não chegam e os gritos de socorro são abafados, olha aqui, ó. É inegável que o menosprezo próprio é nocivo e maldoso por eliminar qualquer resquício de humanidade e civilidade restante do ser. Chamar atenção rapidinho para vocês aqui desse aonde, ó. Que esse aonde, se a gente pensar em lugar fixo, né, seria onde, só que ele está se referindo ao chegar, que está mais à frente, que é o verbo que está regendo aqui, tá ok? Nesse parágrafo, mais uma vez, ele traz uma questão muito próxima de uma opinião dele. E a opinião dele é: as pessoas acabam entrando na criminalidade porque o Estado é omisso, porque o Estado não faz por onde. E a UERJ tem muito isso. Eu preciso ouvir a sua voz. Cadê a sua voz do eu argumentante? Por isso que na UERJ, quando a gente assiste as entrevistas do professor Gustavo Bernardo Krause, ele diz assim, se quiser colocar e ferir os direitos humanos, esteja à vontade. Quer usar o eu, pode usar. A questão toda, galera, defende isso até o final, argumenta isso até o final, tá? E a questão do eu, que Daniele pensa, na humilde opinião dela, é que a língua é tênue demais para entrar no artigo de opinião, porque também é um modo de organização argumentativa, tá? Então, por isso que eu não gosto de falar sobre essa questão, porque às vezes os alunos confundem, né? Então, fechando o texto dele, agora a proposta de intervenção, que é onde vocês têm mais dificuldade, porque para vocês, proposta de intervenção, eu só sei fazer essa conclusão dessa forma, com proposta de intervenção. Bom, a proposta de intervenção é um tipo de conclusão. Isso daí está lá, o professor Paulo II da USP fala muito sobre isso, em ser uma questão de um elemento para mostrar que é um texto
organizado de modo argumentativo, né? Então a gente vai ter aqui, ele vai fazer uma proposta que você vai ver que é de uma forma ampla. Então eu não preciso usar quem, o que, quando, não, posso fazer de forma ampla, mas posso trazer também uma reflexão. Então vamos lá. Torna-se claro como o princípio da servidão voluntária corrompe a dignidade do homem por meio da fragilidade do ensino e das condições degradantes e financeiramente estáveis. Olha, ele faz o fechamento dele, mas ele volta ao que ele disse lá na introdução. Ele fecha o texto dele mostrando que o ensino é frágil, que era o D1 dele, e vai falar das condições que levam as pessoas, muitas vezes, à criminalidade. É o argumento dele, em termos dessa negligência do governo que causa, né? E ele continua. Caso não haja investimento em educação, olha aí, ó, proposta de intervenção. Só que é ampla, tá? Então, caso não haja investimento em educação, o país continuará infestado por fabianos. Olha só, gente, agora o que ele brinca, olha. Cidadãos de pouca cidadania. Olha a brincadeira com as palavras. Ele é um cidadão, sim, mas ele é de pouca cidadania, porque ele não vou contar porque ele vai escrever, que vivendo em uma democracia pouco democrática, falam, mas não expressam nada. Sem efetivação de políticas públicas, olha aí, ó, novamente, aquela proposta de maneira ampla. Ó. Sem efetivação de políticas públicas, as classes mais desfavorecidas, o estado de miséria, olha como as palavras são fortes e nos envolvem, continuará deixando pessoas desamparadas, manipuladas e submissas. Enquanto não houver transformação, isso aqui também é uma proposta de intervenção. Calma aí que eu fui além um pouquinho, deixa eu só apagar aí. Apaguei. Enquanto não houver transformação, proposta de intervenção também. O discurso de Tiene será verdade. O ser humano permanecerá escravo de si mesmo e viveremos em um Brasil trágico e povoado por ninguém. Ou seja, você é um nada, porque você não tem seus direitos garantidos, seja pela escola, que não vai te dar essa assistência, ou seja pelo governo. Então, é um texto muito fechado, um texto muito pensado, é um texto em que as palavras por si só, elas trazem uma leitura paralela em que você diz, caramba, dá gosto de ler. Por isso, galerinha, que não existe modelo de redação para a UERJ. A UERJ detesta modelo, a UERJ quer ouvir a sua voz. Então, eu já escrevo para o Enem? Ok, traga a verdade na sua escrita. Acima de tudo, além do fazer saber, crer, faça sentir para que você consiga chegar à nota máxima. Beijos!